Oi, crianças do nono ano, tudo bem com vocês? Cá está o tio Renê mais uma vez para falar de ciência com vocês. Hoje a gente vai falar da constituição da matéria, né? A matéria que a gente já sabe, porque a gente falou em aulas passadas, que é tudo aquilo que tem massa e tem volume, ou seja, que ocupa lugar no espaço. A matéria que no universo que não é matéria é porque é energia, né? E de que essa matéria é constituída? O homem sempre teve a curiosidade de saber, de explicar de que a matéria é constituída. A gente vai começar, inclusive, lá na Grécia Antiga, né? Antes de Cristo, porque lá tínhamos filósofos que já imaginavam de que a matéria era constituída. Vamos para lá. Então, pessoal, os filósofos e a constituição da matéria. O Leucipo e o seu discípulo Demócrito, eles imaginavam o seguinte, que a matéria era constituída de partículas infinitamente pequenas e indivisíveis chamadas de átomos, né? Então, veja, então surge aí a ideia de átomo. Tem uma lenda que diz que o Leucipo ele subiu numa montanha e olhou ali para a praia. Achou muito interessante que quando ele olhava de cima da montanha para a praia, ele via a praia como se fosse uma coisa contínua, né? E ele achou interessante porque quando você desce a montanha e chega até a praia mesmo, você vê que a praia não é contínuo, não é uma coisa só, é cheio de partículas que são os grãos de areia. Então ele imaginou que quando a gente olha para a matéria, é como a gente estivesse olhando de cima da montanha para uma praia, né? E se você conseguisse descer da montanha e chegar até a praia, ou seja, se você conseguisse chegar muito próximo da matéria, nas entranhas da matéria, você ia ver que a matéria não era essa coisa contínua, mas deveria ser constituído de aglomerado de muitas moléculas, de muitas partículas, desculpe, muitas partículas infinitamente pequenas e indivisíveis, que ele apelidou de átomo. Inclusive o nome átomo, A significa não, né, e tomos partes, ou seja, não pode ser dividido em partes. É a menor porção da matéria, ok? Beleza? Então, foi ainda, portanto, ali no século V a.C. que surgiu essa ideia de átomo. Mas logo depois, um cientista, desculpa, um filósofo bastante influente, considerado um dos pais das ciências naturais, né? O Aristóteles, ele divergiu, ele passou a ter uma ideia diferente do Leucipo. Ele imaginou que a matéria não era constituída de partículas infinitamente pequenas e indivisíveis, ou seja, não era constituída de átomos. Para Aristóteles, a matéria era a junção dos quatro elementos, ou seja, do ar, da água, da terra e do fogo. Ou seja, a confluência, a junção, a união desses quatro elementos justamente era que culminava com o surgimento e a formação da matéria, ok? Mas isso eu estou falando dos filósofos gregos, né? Onde tudo começou a respeito da explicação da matéria. Mas vamos avançar um pouco no tempo, né? Vamos lá para o século XIX, onde a ciência começou a debater sobre a constituição da matéria através de experimentos científicos. Vamos para lá, vamos para o modelo de Dalton. Então, pessoal, o modelo atômico de Dalton. O que eu posso falar para vocês do modelo atômico de Dalton? Primeiro que ele foi o primeiro modelo, esqueci o nome modelo aqui, desculpe. Foi o primeiro modelo atômico concebido pela ciência. Professor, mas o Leucipo já tinha falado de átomo, mas o Leucipo ele não era um cientista, ele era um filósofo, ele apenas abstraía, imaginava, pensava. Aqui não, o Dalton ele era um cientista, então ele chegou a esse modelo atômico através de experimentos, né? Do método científico, portanto, o método experimental, ok? E para para esse modelo, ou seja, para o modelo de Dalton, como seria o átomo? Então, para Dalton, o átomo lá no comecinho do século XIX, né, mais precisamente 1808, né, para Dalton, o átomo era uma bolinha maciça, né, infinitamente pequena e indivisível. E era essa bolinha infinitamente pequena,
maciça e indivisível, consequentemente a gente não conseguiria vê-la a olho nu, né? Porque é infinitamente pequena e é maciça e é indivisível, e é justamente esse átomo que formava a matéria. Então, o átomo era uma partícula indivisível e indestrutível, ok? Inclusive, e maciça, que nem uma bola de bilhar, que nem uma bola de sinuca. Tanto é que o modelo de Dalton também foi chamado de modelo da bola de bilhar. Então, e o que diferenciava um átomo de um elemento, do átomo de outro elemento, era o tamanho das bolinhas, né? O oxigênio, o átomo de oxigênio tinha um tamanho, o átomo de hidrogênio tinha outro, de nitrogênio tinha outro, de carbono tinha outro. Então, os tamanhos das tais bolinhas era o que diferenciava, né? Se o átomo era de um elemento ou de outro elemento, ok? Mas eram sempre muito pequenos, infinitamente pequenos. E para que servia era o modelo atômico de Dalton? Servia para explicar o quê? Servia para explicar justamente a que a gente chama de leis ponderais, né? As leis da matéria. O modelo de Dalton explicava muito bem porque a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos, né? Porque, veja, porque os mesmos átomos que estavam lá nos reagentes também estavam nos produtos. Essas bolinhas só se reorganizavam, só se reposicionavam. Veja só, por exemplo, aqui água dando origem a hidrogênio e oxigênio, uma reação química, né? Então ele dizia o seguinte, que a massa do reagente é igual à massa do produto, porque aqui é o oxigênio e aqui os hidrogênios, como a gente vai ver melhor mais lá na frente, né? Mas perceba, 2 átomos de oxigênio nos reagentes, 2 átomos de oxigênio nos produtos. 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio nos reagentes, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio nos produtos. Então, através do modelo atômico, dava para a gente explicar muito bem porque a massa dos reagentes e dos produtos era a mesma, porque ambos eram formados de átomos. O que acontecia era o reposicionamento desses átomos a fim de formar novas substâncias durante a reação química. Ok? E por que o modelo atômico de Dalton foi abandonado? O modelo atômico de Dalton foi abandonado porque não explicava a natureza elétrica da matéria. Porque a matéria tem natureza elétrica, né? A matéria produz eletricidade. E onde é que vem essa eletricidade se a matéria é uma bolinha maciça, infinitamente pequena, indivisível? A matéria é isso, é constituída disso. Então, cadê a eletricidade? Então, por isso que o modelo de Dalton, pela incapacidade de explicar a natureza elétrica da matéria, foi substituída depois, no final do século XIX, pelo modelo de Thomson. Vamos ver o modelo de Thomson? Olha, o modelo atômico de Thomson. O que a gente pode falar do modelo atômico de Thomson? Primeiro, que ele foi pioneiro, né, em imaginar que o átomo é divisível. Então perceba que para Leucipo, lá no século V a.C., o átomo era indivisível. E para o próprio Dalton, o átomo também era indivisível. Então o Thomson foi o primeiro a admitir que o átomo, né, foi o primeiro a admitir a divisibilidade do átomo, primeiro a admitir que o átomo poderia realmente ter partículas subatômicas, partículas menores do que o átomo, entenda. Veja só, então para esse modelo, como seria o átomo? O átomo seria uma pasta positiva impregnado de elétrons negativos, e esses elétrons seriam partículas subatômicas, né? Partículas menores do que o átomo, né? Então, aqui ele admite a natureza elétrica da matéria, ou seja, a matéria é constituída de átomos, e os átomos, por sua vez, têm uma porção positiva e uma porção negativa. Então, admite que a matéria tem uma natureza elétrica, ok? E o pessoal, na época, chamou esse modelo atômico de Thomson como modelo do pudim de passas, porque é como se fosse essa pasta positiva a massa do pudim e as bolinhas negativas as passas, né? Mas eu gosto de dizer que parece mesmo com a melancia, né? Onde todo o corpo da melancia seria a pasta positiva e as sementes seriam os elétrons, né? As porções negativas. Professor, e para que serve
o modelo de Thomson para explicar a natureza elétrica da matéria, porque a matéria pode produzir eletricidade, né? Eletricidade, inclusive, a corrente elétrica é o movimento dos elétrons da região onde tem mais concentração de elétrons para a região onde tem menos concentração de elétrons. Esse elétron se movendo é que a gente chama de corrente elétrica. A gente vai ver com mais calma na frente. Veja só. E por que o modelo atômico de Thomson foi substituído lá no começo do século XX, né? Pois admitia que a matéria era contínua. Foi descoberto por Rutherford, que é o próximo modelo que a gente vai ver, que a matéria não é contínua. Vamos ver por que a matéria não é contínua? No último slide. Veja só, pessoal. Então, o Rutherford ele fez o seguinte experimento, muito interessante, inclusive. Ele pegou uma caixinha de chumbo, porque o chumbo retém radiação, né? E nessa caixinha de chumbo, ele colocou o polônio radioativo, né? E polônio que emitia, portanto, partículas radioativas, né? Radiação alfa. Em frente, então, a caixinha de chumbo só tinha um furinho, né? Então, a radiação estava toda retida aqui, a radiação só saía por esse furinho aqui, né? Na frente desse furinho, por onde a radiação era emitida, ele colocou uma lâmina de ouro muito fina, né? A mais fina que era possível, né? Uma lâmina de ouro extremamente fina. E por trás ele colocou um papel fotográfico, ou seja, um papel que ficava manchado sobre contato de radiação, né? Então ele percebeu que quando ele fez esse experimento, a maior parte da radiação passou direto pela folha de ouro, né? Como se a folha de ouro nem existisse. A maior parte da radiação passou direto. Uma pequena parte da radiação desviou o percurso. E uma pequena parte, uma parte menor ainda, refletiu. Então ele percebeu como é que pode, se a matéria é constituída de átomos e a maior parte da radiação passa direto, quer dizer que esses átomos, a maior parte desses átomos é espaço vazio, porque a maior parte da radiação passou direto. Então ele imaginou que o átomo deveria, ser assim, um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa, e um espaço enorme entre o núcleo e a eletrosfera. Por isso que a maior parte da radiação passou direto, porque passou entre esse espaço núcleo e a eletrosfera. Você tem uma ideia? Para o Rutherford, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de futebol, né, a eletrosfera seria do tamanho do estádio, né? Então a maior parte da matéria não tinha nada, por isso que a maior parte da radiação passou direto. Uma parte da radiação desviou porque passou por perto do núcleo. E outra parte da radiação voltou porque bateu no núcleo e voltou. Okay? Então, baseado nesse experimento, o que é que o Rutherford concluiu? Conclusão do experimento: a matéria é um imenso vazio. E esse vazio é a eletrosfera. Ou seja, tem um núcleo muito pequeno, positivo, e ao redor desse núcleo tem vários elétrons girando, e esses vários elétrons orbitando em torno do núcleo é o que a gente chama de eletrosfera, ok? Então, como seria a estrutura do átomo aí para Rutherford? Então, o átomo era formado, portanto, de um núcleo positivo, bem denso, onde estaria toda a matéria, toda a massa do átomo, entenda, né? Por isso que batia e voltava a radiação, e de uma eletrosfera negativa, que era a maior parte do espaço do átomo, essa eletrosfera, onde os elétrons estão orbitando em torno do núcleo. Inclusive, na próxima aula, porque o tempo é muito curto, eu vou começar a aula falando sobre o modelo de Rutherford-Bohr, e depois vou avançar minhas explicações. Então, pessoal, o tempo é muito curto, tinha muita coisa para falar para vocês, mas está aí as explicações sobre a evolução do modelo atômico, e o professor de vocês, obviamente, se necessário, vai se aprofundar em um ou outro desses assuntos. Então, tchau, pessoal, até nosso próximo encontro.